A paz, Senhor Jesus, amados, queridos irmãos. Quem vos fala, o irmão Luiz Antônio, servo do Senhor Jesus, pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, hoje é dia 30 de maio de 2026. Hoje é sábado. Estou falando a vocês da cidade de Ribeirão das Neves, metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. São exatamente a hora que aqui na cidade que eu estou é noite, né? Já são 19h06. É noite de sábado, né? Tem lugares agora que está amanhecendo, que é de madrugada, que é de tarde, que é na hora do almoço, 2, 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas de diferença, né? Fuso horário, né? No Brasil, né? Mas essa ministração dessa noite, ela vai ser postada no YouTube e vai para toda parte do mundo. Porque hoje a maioria dos seres humanos acessa o YouTube, né? E se você puder dar um like, fica à vontade. Puder compartilhar, fica à vontade, meu querido. Tu vai fazer para Jesus, colaborar com a obra de Cristo Jesus, né, meus amados? Então, vamos para a palavra do Senhor dessa noite abençoada. Ou seja, o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Se encontra em João, capítulo 4, versículo do 1 ao 19. O título aqui da versão que está aqui comigo está escrito: Jesus e a Samaritana. Vamos para a palavra? Versículo do 1 ao 19, do capítulo 4 de João. Vamos para a palavra, meus irmãos. Se tiver a Bíblia de papel, quiser acompanhar comigo, fica à vontade. Aleluia, glória a Deus. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulo do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aleluia. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. Vendo uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedi de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Glória a Deus. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como que tirá-la, e o poço é muito fundo. Onde tens água viva? Eis tu maior do que o vosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E disse a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Aleluia, glória a Deus. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tem marido. Disse Jesus: tem razão em dizer que não tens marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus, capítulo 4 de João, eu li do primeiro versículo ao 19. E eu vou ministrar do versículo 6 ao versículo 19 de João, capítulo 4. Então, vou repetir. Eu li o texto da Bíblia Sagrada, do capítulo 4 de João, do primeiro versículo ao 19. Mas eu vou ministrar do versículo 6 ao 19, do capítulo 4 de João. Então, vamos para a ministração, a pregação da palavra do Senhor Jesus. Então, o versículo 6 do capítulo 4 de João estava ali na fonte de Jacó. Jesus estava sentado ali, da viagem que ele tinha feito, né? Ele andou por muitos, na época não tinha quilômetros, né? Eu não sei, andou por muitas horas, né? E ele estava cansado e ele se sentou, cansado da viagem, se sentou junto à fonte. Que fonte é essa? A fonte de Jacó.
E era quase a hora sexta. Jesus estava cansado. Mas Jesus não foi ali só para se sentar a se sentar só na fonte de Jacó, não. Ele foi ali já para ter esse encontro com essa mulher samaritana. Porque Jesus, meus amados, ele escolhe ter um encontro com aquela pessoa que é escolhida. E aquela mulher samaritana que buscava água ali, na fonte de Jacó, Jesus escolheu ela para ter um encontro com ela. Jesus foi ali na fonte de Jacó, não foi para descansar na fonte de Jacó ou beber uma água fresca. Ele foi ali para se encontrar especificamente com aquela mulher samaritana. Continuando. E o versículo 7, a palavra está nos relatando, do capítulo 4 de João, que vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse: dai-me de beber. Então, a mulher samaritana estava chegando ali para tirar água na fonte de Jacó, e Jesus pediu ela para dar a ele um pouco de água, que é o que a palavra está falando no versículo 7. Dai-me de beber. Jesus pediu água a ela. E continuando, a palavra, né? Que Jesus, o versículo 8 está falando aqui, ó, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, Jesus aproveitou que os discípulos foram à cidade comprar comida, e Jesus foi ter um encontro com aquela mulher ali, samaritana, que é o que a palavra está relatando aqui no versículo 8, que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar comida. E aí, continuando, a palavra do Senhor, versículo 9. Olha o que disse a mulher samaritana ao Senhor Jesus. Versículo 9 do capítulo 4 de João. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedisse de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Então a mulher foi para Jesus. No versículo 9, a mulher samaritana falou: como tu, sendo judeu, me pedir de beber a mim? Eu sou uma mulher samaritana. Aí ela falou para Jesus: pois os judeus não se dão com os samaritanos. Naquela época, meus amados, queridos irmãos, o judeu não se dava bem com os samaritanos, nem o samaritano dava bem com os judeus. Eles tinham tipo uma treta, né? Na linguagem, para você entender. Eles tinham tipo uma rincha, né? Samaritano não gostava de judeu. E judeu não gostava de samaritano. Para você entender melhor. Aleluia, glória a Deus. E aí o versículo 10, a palavra, a Escritura Santa está relatando para mim e para você, versículo 10 do capítulo 4 de João, Jesus vai responder para a mulher. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber. Tu lhe pedires e ele te daria água viva. Então Jesus falou para ela no versículo 10 do capítulo 4 de João. Jesus falou para aquela mulher: se conhecesse quem é mesmo Jesus que está pedindo água para ela,
se ela conhecesse quem é que está pedindo, na mesma hora ela daria água para Jesus de beber. E se tu pedisses, Jesus fala para ela, se tu pediste, ele te daria água viva. Quem daria água viva para ela? O próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, ele e o Pai é um só. Ele e o Pai é um só. É Deus, Pai, o Espírito. É Deus, o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, Jesus é o próprio Deus, e Deus é o próprio Jesus. Então, a palavra está nos relatando, aqui no versículo 10 do capítulo 4 de João. Jesus falou para a mulher, se conhecesse ali quem é que estava pedindo água a ela teria dado a água de beber na hora. E ela teria ainda pedido a Jesus, e Jesus certamente ia dar água para ela. Qual água? A água viva. Eita glória, hein? Aleluia. Vamos continuar, que essa passagem aqui é linda. Aleluia. Versículo 11. A mulher falando para Jesus. Versículo 11 do capítulo 10. Não, perdão. Versículo 11 do capítulo 4 de João. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la do poço. É fundo, onde tem a água viva. Aleluia, glória a Deus. Aí a mulher falou para Jesus, né? Senhor, tu não tem como tirar a água. O poço é muito fundo. Ela falou, não tem como, Jesus, Senhor. Ela falou, não tem como, Senhor. Tu tirar a água do poço, que o poço é fundo. Aí ela perguntou, onde tens a água viva? Continuando, versículo 12, do capítulo 4 de João. Eis que tu, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Então ela continuou falando para Jesus no versículo 12. Falou para Jesus que Jesus é maior do que o pai Jacó, que deu o poço, do qual Jacó, ele mesmo, próprio, bebeu. Bem assim também os seus filhos e o gado. A mulher respondeu para Jesus. Aí o Senhor Jesus vai responder para ela no versículo 13 do capítulo 4 de João. Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Vou ler de novo aqui, esse versículo 13. Respondeu Jesus para aquela mulher, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Jesus continuou falando para ela no versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, meus amados. Essa passagem aqui é uma passagem que fala muito para mim e para você. Então preste atenção. Olha o versículo aqui, que é o versículo 14. Vamos lá. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beberás a água que eu lhe der, se fartará dele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aleluia! Então Jesus falou para aquela mulher que está falando para mim e para você,
Está falando para mim e para você também. Ele falou para aquela mulher, mas essas palavras de Jesus é para todos os seres humanos. E você que está aí, meu amado, tomando água que o mundo oferece, se matando a tua sede na água que o mundo oferece, que é a água de Satanás. É isso mesmo, vou falar de novo. Você aí, que não quer tomar dessa água que Cristo está oferecendo para você agora aí, eu já tomei e quero continuar tomando sempre. Mas você que não tomou dessa água ainda, está se deliciando na água que o Satanás oferece, que é a água imunda que o mundo oferece. Quem está por trás disso é o diabo. E você aí se delícia nessas águas sujas, da droga, da prostituição, da cocaína, da maconha, do loló, das drogas sintéticas, do haxixe, da maconha gourmet. Sangue de Jesus tem poder. O diabo agora tem até a maconha gourmet, porque tem muitos aí que estão fazendo das drogas como se fosse uma comida. Maconha gourmet, está repreendido em nome de Jesus. A droga do álcool, que é a pior droga das drogas, tu está tomando só água suja que o diabo oferece para aquele que não quer Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você aí, meu amado, queridos irmãos, venha tomar da água que Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana e está oferecendo para você também, meu querido, porque eu já tomei dessa água. E você está tomando que água? Você está tomando a água, que é a água, que é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Tu está tomando da água que jorra diariamente para a vida eterna. Tu está tomando dessa água, meu querido, é para você mesmo. É para você que eu estou perguntando. Tu está tomando dessa água, que é a água, a fonte de água que jorre para a vida eterna. Está tomando a água que o diabo oferece. Nesse exato momento, o diabo está te dando a água e tu está matando a tua sede, acha que está momentaneamente, que tu vai tomar da água que o diabo dá e vai sentir mais sede, vai querer tomar mais da água que o diabo oferece. Que é o quê? As coisas que o mundo oferece. Você acha que essas coisas, esses lixos que o mundo oferece, é de quem? É de Jesus? Deus está nisso? Não. É de Satanás. Então, para você, meu querido, minha querida, amados, queridos irmãos, e para você também, isso também é para aqueles que têm aí a pose, que fala que é crente, crente até o diabo é. Você aí é um evangélico que tem o narizinho empinado, só tem aí a casca, é tremendo de uma cobra venenosa, uma raça de víbora, que também está tomando, não é a água da fonte que jorra para a vida eterna, não, não. Tu está tomando é a água que o diabo, Satanás, oferece também. É uns crentes que sangue de Jesus tem poder. Tem crente aí que gosta de usar roupa curta, aleluia, glória a Deus. Eu vou falar. Não tem dinheiro de julgar ninguém, mas eu tenho que falar, senão eu vou ter problema. É uma crentalhada que põe as pernas mostrando as canelas secas de Siriema, igual uma Jezabel. Uns homens que ficam usando a roupa apertadinha, camisinha mostrando a sinueta, parecendo uma moça. Que homem é esse de crente? É crente de quê? Crente do diabo. Tu tá beijando é o quê?
Perdão, beijando não. Tu tá tomando que tipo de água? A água que o diabo oferece. Certamente a tua água, meu querido, minha querida, não é a água que Jesus aqui oferecendo aqui para aquela mulher samaritana que já ofereceu para mim. Eu já tomei dessa água. Tanto que nem mais sede eu sinto. Tomei a água sim, tomei, e muitos tomaram dessa água. E são poucos que tomou dessa água. Porque uma crentalhada hoje que sangue de Jesus tem poder. Uns dirigentes que só quer vender até a água do Mar Morto, perdão, falei errado. Está vendendo água do Mar Morto, do Rio Jordão. Fazer campanha para arrancar dinheiro dos membros. Campanha do lenço ungido, campanha do tapete, campanha não sei da onde. Tá arrancando tudo. Tô falando para você, ovelhinha, que o dirigente tá arrancando até seu bolso, a família que tu recebe para matar a fome da sua família. Tá dando até o bolso a família para esse dirigente tremendo de um pilantra estelionatário, rouba em nome de Jesus. E você, que não lê a Bíblia, não conhece a verdade, está tomando a água que o diabo está oferecendo, sim. É evidente que tu tá. Acredita mais nesse dirigente, nesse pastor, desse ministério que tu tá aí, bancando aí. Esses dirigentes estão comprando casa, fazenda, comprando carro, comprando, guardando dinheiro, viajando para o exterior, tudo na tua custa. Porque tem muitos que estão dando até o bolso, a família, para esses pilantras que roubam em nome de Jesus. Esse dirigente, você acha que ele está tomando o quê? A água que o diabo oferece, sim. Porque ele não ama você que é ovelha. Ele ama o teu dinheiro. Pare de dizimar. Pare de ofertar. Aí tu vai ver o amor desse dirigente por você. Então você aí, meu querido, acorda, vai ler a Bíblia. Estou roubando você em nome de Jesus. Jesus precisa de dinheiro, de nada. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Jesus foi o maior pregador dos pregadores. Nunca cobrou nada para pregar. Prega por amor às almas. E esse dirigente aí te ama? Ama nada, ama. É o dinheiro que você banca os prazeres pessoal dele. Todo mês, dizimando e ofertando. Pare com isso. Quer agradar a Deus? Pega o dinheiro que você trabalha tanto para ter esse dinheiro, ou se você recebe algum benefício do governo, igual Bolsa Família, ajuda o necessitado, ajuda as viúvas, os órfãos, que você vai estar fazendo a obra de Deus. Porque esse negócio aí de ficar bancando dirigente pilantra, que só está te roubando em nome de Jesus, ele está bebendo a água que o diabo oferece e você também está tomando essa água. Então, enfia o pé no balde, na jaca, como se diz. Dá um basta nesse pilantra. Manda ele arrumar um serviço para trabalhar e ganhar o teu sustento com o teu suor. Porque ficar roubando em nome de Jesus. Isso está acontecendo com muitos ministérios. E quem é que está bancando? Esse dirigente, esse pastor pilantra sem vergonha, estelionatário. É você que é membro, dando vida boa para esses vagabundos que não faz nada para a obra de Jesus. Só está engordando a conta pessoal dele, bancária. Você está pagando os prazeres dele. Acha que está indo para o céu. Você não está indo para o céu, não. Você vai acabar indo para outro lugar. Abraçado no inferno, junto com esse dirigente, esse pilantra, salafrário. Então pare de beber a água que o diabo oferece. Venha beber
Venha beber a água, a fonte de água que jorra para a vida eterna, para aqueles que querem. Tu quer beber da água de Cristo? Que o Senhor está falando aqui, ó, relatando aqui nas Escrituras Sagradas. João capítulo 8, versículo 14. Jesus está falando para a mulher, para aquela mulher samaritana, e está falando para todos nós. Para quem já bebeu e para quem não bebeu. Porque para quem bebeu, está com Cristo o tempo todo. Para quem acha que bebeu e não bebeu, bebeu foi a água que o Satanás oferece no mundo. O Senhor está falando, versículo 14 do capítulo 4 de João. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ô meu amado, minha querida, você aí dirigente, conserta aí com Jesus e venha beber da água que Cristo está te oferecendo, que você não vai sentir sede nunca mais na tua vida. Você nunca mais vai roubar as ovelhas, colocando o nome de Jesus através do dízimo e das ofertas. Venha beber da água viva que Jesus está te oferecendo. Você, que Jesus te deu o ministério e você já se vendeu, venha se reconciliar com Jesus. Você que é um crente do Paraguai, crente fariseu, covarde, que não quer nada com Jesus, só quer ter os donos, os aplausos das ovelhas, e também os dirigentes adoram ficar só levando na conversa como estelionatário para encher os bolsos de vocês com dízimo e das ofertas. Se arrependa e venha vocês todos beber a água que Jesus está oferecendo. Você que é um batedor de tambor, você que é adorador de algum santo que não é santo, porque santo é só Jesus. Você que é ateu, venha tomar da água, porque essa água que Jesus está oferecendo para você, meu querido, nunca mais você vai ter sede. Eu já tomei dessa água. E eu continuo tomando dessa água todo dia. Não sinto sede, não. Agora, essa água que eu estou mostrando para vocês, está vendo a água aqui? Não mata a sede, não. Mata a sede momentaneamente. Mas essa água que eu estou te mostrando aqui é uma água que mata a sede fisicamente. Mas a água que muitos seres humanos estão tomando, mas tomando com força, é a água que o mundo oferece. A água que Satanás oferece. Que está te viciando para ser um mau marido, uma mau esposa, um mau filho, filha, um mau pai, uma mau mãe. A água que o diabo te oferece está levando você para se matar nas drogas, dando desgosto para os seus pais, que nem dormem, está tomando remédio de tarja preta, está deixando seu pai e sua mãe até depressivo. Você que toma da água do homicídio, viciado nas drogas, do capeta, está entrando na água que o diabo está te oferecendo. Você que é um prostituto, uma prostituta, você que é idólatra, que é batedor de tambor, macumbeiro, feiticeiro, adorador de Buda, ou tu é aí um ateu, está tomando a água que o diabo está oferecendo. E o pior de tudo, tem aí evangélicos que estão envolvidos no meio disso aí. Também está se deliciando a água que o mundo oferece, a água de Satanás. Então acorda, meu querido, amado irmão, você que está aí totalmente dominado por essa água, que é uma água que é mais amargosa do que fel, a água
que o mundo oferece, que é a água do diabo. Tu está aí caminhando cada vez mais para ir para o fogo ardente. Jesus está te oferecendo nesse dia de hoje, onde que eu estou, é noite, que é Brasil, mas qualquer lugar que tu esteja, sendo dia, sendo de madrugada, sendo à tarde, é esse dia de hoje que o Senhor está te oferecendo, é para você mesmo, meu querido, que eu estou falando. Jesus está te oferecendo a mesma água que ele ofereceu para a mulher samaritana, que muitos também já tomou, mas parece que tomou só para provar que está disfarçado que é crente, mas não é. Está disfarçado que é ovelha, mas são lobos e lobas devoradores. Só tem Jesus nos lábios. Eu estou falando é da água mesmo, aquela para você beber mesmo, e vai matar a tua sede, que tu não vai sentir sede nunca mais. É o que a palavra está falando, meus amados. No versículo 14, do capítulo 4 de João. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beberás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Tu vai jorrar como uma fonte de água para a vida eterna. Pense nisso. Tu quer ser uma fonte de água que jorre para a vida eterna? Tu quer ter a vida eterna? Então pare de tomar a água que o mundo oferece, que é a água do diabo, e venha beber da água que nunca mais você terá sede. E você vai ser uma fonte de água que jorra para a vida eterna. É o que está falando no versículo 14, do capítulo 4 de João. Vamos continuar, meus amados. Versículo 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem preciso de eu vir aqui tirá-la. Então a mulher do versículo 15 está pedindo a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, que eu nunca mais vou sentir sede, e nem vou precisar de vir aqui nessa fonte para tirá-la. Aleluia, glória a Deus. E Jesus continuando: aleluia, glória a Deus. Olere olara salama, terere olara olaro solama, querere olara oseleare soca, recolamara, sotalamara calassa. Então escuta, meu amado, queridos irmãos. Jesus está te oferecendo aí, igual ele ofereceu para aquela mulher samaritana. Venha beber da água que Jesus oferece, que você nunca mais vai sentir sede. Aleluia, glória a Deus. E você vai ser uma fonte de águas que jorre para a vida eterna, que é o que está falando no versículo 14. E você vai falar o que o versículo 15 está falando aqui para Jesus, do capítulo 4 de João. Você vai falar igual essa mulher falou: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha sede mais, para que eu não precise vir tirá-la. Não vai precisar, meu querido, e você ir na boca comprar a desgraça da droga. Não vai, não. Tu vai amar a tua esposa, respeitá-la. Você vai amar, respeitá-lo, o seu marido. Tu vai ser um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe. Vai sair do tráfico, vai sair do crime organizado, vai sair de ser um homicida, vai sair de ser um prostituto ou uma prostituta, vai deixar
de agradar Satanás, quer amar o mundo e vai passar a amar só o grandão da Galileia, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você não vai precisar nada desse mundo do diabo. Esse mundo não tem nada, meu querido. Mas Jesus não. Ele é a fonte da água viva, que quando você tomar, nunca mais sentirá sede. E você ainda vai ser uma fonte de águas que vai jorrar para a vida eterna. Tu também vai falar das coisas de Jesus. Tu vai falar que você bebeu dessa água e vai falar para aqueles ainda que não beberam. Pensa nisso, meu querido. Pensa nisso, minha querida. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Olha o que Jesus falou para a mulher. E está falando para você também. E para mim também. Né? João capítulo 4, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Disse Jesus: vá, chama o teu marido e venha cá. Então Jesus falou para aquela mulher, a mulher samaritana, para ela chamar o marido dela e depois voltar aqui a Jesus. Mas aí o versículo 17, esta mulher, ela teve sabedoria, porque ela não mentiu para Jesus. Coisas que estão acontecendo hoje no mundo com muitos seres humanos, inclusive para os ímpios, também para os que têm alguma religião aí, algum religioso, ou também para aqueles que são crentes do Paraguai, é o que mais acontece. Mente para Cristo o tempo todo, mas aquela mulher samaritana não. Ela teve a sabedoria, ela não mentiu para Jesus. O versículo 16 que Jesus perguntou: vai, chama o teu marido e volte aqui. Ela pega e responde para Jesus. No versículo 17, respondeu-lhe ela: não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: tem razão, disseste que não tem marido. Continuando, versículo 18. Jesus continuando falando: pois já tivesse 5 maridos, e o agora que tens não é o teu marido. Disseste a verdade. Eita glória, hein? Você vê que essa mulher samaritana já estava ali, já adorando o mestre. Já estava ali dominada. Parecia uma serva de Deus. O Espírito Santo certamente já tinha pegado ela. Porque ela poderia ter mentido para o mestre, mas não. Ela admitiu. Ela admitiu. Que é o que a palavra está nos relatando. Você pode ler na Bíblia, capítulo 4, versículo, que é o versículo. Jesus perguntou a ela, versículo 16 e 17, 18. Jesus perguntou a ela: vá, chama o teu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus falou: tem razão em dizer que não tem marido. E continuando, versículo 18. Pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é o seu marido. Isto disseste com verdade. Falou para ela: você diz a verdade. Eita glória, hein? Eita glória, hein? Olha a mentirada que você está enfiado, meu querido. Você, minha querida, está enfiada até o pescoço, ou melhor dizendo, está enfiado até o último fio de cabelo da tua cabeça na mentira. Mente o tempo todo para Jesus. Que quando a gente está mentindo para o nosso irmão, seja até um pai, uma mãe, ou um marido, ou uma esposa, ou um esposo, ou um filho, ou uma filha, nós estamos mentindo. É para Jesus. Eu sou mal informado. Mentimos para Jesus. Olha como é que está esse mundo aí. A mentirada do capeta.
Tem até a crentalhada do Paraguai, esses fariseus que ainda está pelo mundo afora, que é os crentes, covarde, crente só de aparência, igual aqueles fariseus, que só tinha pose de homem, de Deus, mas não tinha nada a ver com Deus. Eles era homem do diabo, e hoje também dentro das igrejas tá. Essa pose de nariz em pé, esses crentes, esses crentes aí, que tá mais para um religioso, esses crentes que parecem uma comédia. Olha, a igreja, que deveria ser Betel, casa de oração, não é. Já se tornou teatro, uma bagunça a casa de Deus. Tu vai por culpa em quem? No diabo. Ele é culpado de tudo mesmo. Mas quem procura as atrocidades de Satanás é o próprio ser humano. Que na palavra de Deus fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Eu não posso ser hipócrita, não, meu querido. Viu, minha querida? Não posso ser hipócrita, não. Deus me usa na ministração da palavra, é sério mesmo. Tu tá vendo eu rindo pra você? Tu acha que isso aqui é uma brincadeira, o evangelho de Cristo Jesus? Entenda de uma vez. Pare você que está mentindo. Pare de mentir para Cristo. Porque a mentira, não existe mentirinha ou mentirona. Mentira é mentira, igual pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e pronto. Final. O tempo está se acabando, meu querido. Se tu não quer beber da água que Jesus está te oferecendo o tempo todo, enquanto você está vivo, ele te oferece, e você nega ele para beber a água que o Satanás oferece, que é o mundo, amor ao mundo que o mundo oferece. Você não quer se tornar uma fonte que jorra água, que leva você para a vida eterna? Você está caminhando para a eternidade, no inferno. Não vai ser Jesus que vai mandar você para o inferno, não, meu querido. Viu, minha querida? É você que está caminhando com os seus próprios passos. E o diabo está adorando, está rindo da tua cara. Então, voltando aqui à ministração da palavra do Senhor, eu estou no penúltimo versículo que termina a ministração, João capítulo 4, versículo 18. Aí Jesus pegou e falou para a mulher samaritana: pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Você disse a verdade. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o último versículo, versículo 19. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. E aqui no versículo 19 do capítulo 4 de João, a mulher samaritana admitiu, falou para Jesus. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus é o profeta dos profetas. Ei, Jesus lindo, hein? Olha para você ver, quando Jesus escolhe uma pessoa para ter um encontro com ela, nem o diabo vai conseguir impedir. Jesus escolheu aquela mulher para ter um encontro com ela. Não foi por acaso, não. Jesus foi ali para encontrar com ela. E o que aconteceu? Jesus ganhou ela para o reino dele. E o melhor ainda, aquela mulher saiu espalhando para todo mundo, para os seus irmãos samaritanos, que teve um encontro com o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Eita glória! E você? Já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com o Filho de Deus, que é o próprio Deus? Teve? Se você não teve, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Tu está vivo, está respirando, mas nós temos um prazo de validade, tá? Um dia eu e você vamos ter um encontro com a morte. E se tu continuar aí
bebendo só a água que o mundo oferece, que é a água que o diabo te oferece, e continuar tomando essa água que o Satanás oferece, e não quer tomar a água que Jesus está oferecendo de maneira alguma, é tu que está escolhendo de ir para o inferno, tá? Vai ser a eternidade que tu vai ter. Porque ter a eternidade com Cristo, tu tem que tomar dessa água para nunca mais tu sentir sede. E você tem que se tornar uma fonte de água onde jorra para a vida eterna. Só desse jeito. Pense nisso, viu, meu querido? Foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço imensamente por eu administrar a Tua palavra, que se encontra na Bíblia Sagrada, João capítulo 4, versículo, que é o versículo do 1 ao 19 que eu li. E eu administrei, Jesus, do versículo 6 ao versículo 19, do capítulo 4 de João. É maravilhoso pregar o teu evangelho, Jesus. Eis-me aqui. Tu és unicamente o meu Senhor. Eu quero sempre continuar bebendo dessa água, Jesus. Eu quero ser sempre, Jesus, uma fonte de águas que jorra para a vida eterna, que é o meu objetivo, Jesus. Quero morar contigo, mas eu sei que o caminho ainda é muita luta, é renúncia diariamente, mas eu estou aí, Jesus, mesmo às vezes ferido, mas jamais eu vou desistir, jamais. E você, meu querido, ainda pode tomar da água, tá? Que Jesus está te oferecendo. Ela é disponível para todos que querem beber. E aí, certamente, você vai ser o que a palavra está falando no capítulo 4, versículo 14. Uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Eita glória! Você que escolhe, viu, meu querido? Porque tem muitos não, né? Alguns, não dá nem para escolher Cristo. Né? Ele mesmo que pega você, mas são poucos. A maioria dos seres humanos tem que querer Cristo. Tem que querer beber a água que Cristo oferece. Então, a decisão é tua, viu, meu querido? Se você puder, dá um like, dá um joinha, fica à vontade. Puder compartilhar, fica à vontade. Viu, meus queridos, amados irmãos? Então, foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. João, capítulo 4, versículo do 1 ao 19, que eu li. E a ministrei do versículo 6 ao 19, que fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Tá bom, meus amados? E aquela mulher se tornou uma divulgadora de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E você, mulher, quer ser uma divulgadora de Cristo? Só depende de você. E você, varão, quer se tornar um seguidor de Cristo? Só você que pode fazer essa escolha. Viu, meus amados? Tá bom? Então, eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus. Jesus protege todos vocês, família e familiares do mundo todo, sem fazer exceção de ninguém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até breve, meus queridos amados irmãos. Fiquem todos na paz de Cristo.